Olá, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, meus queridos, chegamos à nossa sétima aula. E nessa sétima aula, eu irei abordar o lugar dos deuses, dando continuidade aos conteúdos da semana passada que nós falamos sobre os egípcios e a Mesopotâmia, tá? Mas antes de nós adentrarmos nessa questão sobre o lugar dos deuses, eu preciso lembrar a vocês de algo que é muito importante, que vocês precisam, antes de iniciarem a fazer o exercício, que vocês leiam com bastante atenção e dedicação os conteúdos que se encontram na unidade 2, no capítulo 1 da nossa apostila. Não esqueçam que isso é bastante importante, tá? Para que vocês tenham um bom aproveitamento. Então, meus queridos, voltando para falarmos sobre o lugar dos deuses, nós sabemos que ao longo de séculos os povos egípcios vem sendo estudado, né? A cultura egípcia antiga vem sendo estudada, tá? E com isso nós vamos descobrindo a cada momento novas curiosidades sobre a cultura egípcia. É de conhecimento de todos que os povos egípcios antigos acreditavam numa vida após a morte. O que é isso? Eles se preparavam a vida toda para esse momento, para o momento da passagem, para o momento em que eles deixavam de viver na terra, ou seja, morriam para ir para uma nova morada, para um novo local, né? Então, vamos falar especificamente agora nesse momento sobre o lugar dos deuses, tá? Existia, né, durante muito tempo a existência de edifícios dedicados às divindades oficiais egípcias. Essas divindades eram reverenciadas por todos, tá? Desde do mais alto sacerdote até o mais simples escravo. Eles reverenciavam esses deuses, essas divindades egípcias, né? Documentadas desde a antiguidade do Império Egípcio. No entanto, grande parte das construções egípcias, sobretudo os templos, eram dedicados a complexos funerários, ou seja, parte desses edifícios eram criados, para receber os corpos das pessoas que faleciam. Mas quem poderia ser sepultado nesses edifícios, nessas grandes construções arquitetônicas? Só a nobreza, os faraós, suas esposas, né, seus familiares, os sacerdotes, os estudiosos, né, os escribas, que eram pessoas que escreviam sobre a vida do faraó. Então, essas pessoas, elas passavam parte da sua vida se preparando para o momento
da vida após a morte, para ir viver nesse grande local, né? Nessa nova morada, na sua morada eterna, tá? Entre esses grandes templos dedicados aos deuses egípcios, destacam-se os complexos monumental de Luxor e Karnak, que são os maiores, as maiores construções arquitetônicas egípcias que se tem conhecimento, tá? E nessas construções, nesses templos, os deuses reverenciados, era um deles, o mais importante, que era reverenciado pelos profetas, né, protetores, né, os deuses e protetores dos faraós, era Amon-Ra, tá? Amon-Ra localizam-se em Tebas, ou seja, Amon-Ra se encontrava em Tebas. E o início de sua construção data do Médio Império. Ainda quase nada restam dessas construções, tá? Então, ao longo de milhares e milhares de anos, escravos trabalharam nessas construções, erguendo esses grandes templos que eram dedicados a esses deuses, a essas divindades. Entre essas divindades, como eu falei anteriormente, Amon-Ra, que era um grande deus reverenciado por todos os egípcios, tá? Mas além dessas construções, era comum se encontrar diante dessas monumentais edifícios gigantescas estátuas fiéis aos grandes faraós da época, tá? Então essas estátuas mostravam a grandeza dos faraós egípcios. Além dessas estátuas, tinha também os obeliscos, que eram colocados, né, próximos, diante desses grandes edifícios. O caminho de acesso aos templos era protegido por esfinges. As esfinges são grandes esculturas que tinham o corpo de animais e no local da cabeça a representação de alguns faraós, né? Então, por sua grandeza, pelo seu poder de força, essas esfinges protegiam esses locais, as entradas para esses templos, tá? Além dessas esfinges, que eram colossais, nós temos também as grandes estátuas colossais dos faraós nas entradas, como eu falei há pouco, nas entradas dos templos. Traziam elementos que permitiam ou permitem identificar
alguns dados a seu respeito, como o chapéu usado pelos soberanos da imagem que era convencionalmente adotada naquela representação, naquela determinada dinastia, que era após a unificação do Estado egípcio com a junção do Alto e Baixo Egito. Ao fundo, podemos ver as gigantescas colunas, né? Papiriformes, ou seja, colunas que tinham elementos da natureza, como a representação do papiro, de flores de papiro, que papiro é uma planta aquática que foi utilizada para a escrita e desenhos dos povos egípcios, tá? Além dessas esculturas, dessas estátuas colossais que eu acabei de falar para vocês, nós temos também a questão dos obeliscos. O que eram os obeliscos? Blocos monolíticos vertical de formato quadrangular, que ia se afunilando progressivamente e culminava em uma ponta de forma piramidal, ou seja, tudo estava ligado a esses elementos das pirâmides, aonde os restos mortais desses grandes líderes eram depositados. Meus queridos, eu espero que esse vídeo possa auxiliar vocês na hora da leitura da nossa apostila e na hora de vocês responder o seu exercício. Antes de finalizar, eu vou só mostrar uma imagem dessas estátuas gigantescas. A representação de um faraó na entrada de um templo. Uma grande escultura, uma grande estátua. E também mostrar aqui as colunas que eram utilizadas nas construções arquitetônicas egípcias. Meus queridos, eu espero que esse vídeo possa ser útil a vocês. Fiquem com Deus e se cuidem, se previnam contra o coronavírus. Lavem bem as mãos com água e sabão. E se houver a necessidade de ir à rua, usem máscaras, tá? Usem máscaras, se protejam. Fiquem em casa. Tchau, tchau.